Então vamos lá na nossa conversa. Vamos. Rodrigo, a gente está vivendo um tempo estranho demais, né? Muito triste, muito esquisito, né? Tem um monte de reflexão a fazer. Mas a gente chamou aqui pelo seguinte: a gente está fazendo meio que uma maratona de peritos de engenharia. Eu E vi. aí a gente queria saber, para você, como advogado, eu vou te apresentar primeiro. Advogado, mestre, doutorando em Direito Processual pela UERJ, professor convidado da Emerge, coordenador do curso Análise Econômica e do Direito Processual, membro da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, sócio da Fux Advogados, grande atuante advogado dos nossos tribunais e um queridíssimo amigo, um amor de pessoa. Vamos lá, doutor Rodrigo. A Vamos gente lá. quer saber o seguinte: qual é Fale. o papel do assistente técnico de engenharia Tá. para você, no seu escritório, na sua atividade? E no pós-pandemia, como é que você acha que vai, o que vai mudar no direito? É, vamos lá, vamos pro. Como é que tá treinando aqui? Vamos por parte, né, Yara? Primeiro, te agradecer o convite e te desejar sorte. Aí eu sei que você está numa justa e legítima campanha aí para a presidência do CREA, RJ. Tenho certeza que você vai ter uma votação expressiva aqui. Você é um profissional muito competente, uma pessoa também muito querida por todo mundo que trabalha com você. Eu já tive a oportunidade de estar dos dois lados e já tive a oportunidade de ter você como perita, e você consegue agregar a seriedade, profissionalismo e respeito às partes. Eu acho que isso é fundamental. Então, Obrigada. desejo sucesso aí na sua campanha. Obrigada. Eu não voto, mas se eu votasse, meu voto era seu, tá? É, vamos falar daqui a pouquinho sobre pandemia ou a gente já começa a falar agora? O que Se você... você quiser, fica à vontade. Vamos lá, Yara. Assim, eu acho, assim, essa pandemia, assim, esse vírus veio com um meteoro, né, na sociedade. Ninguém estava preparado, ninguém estava esperando, ninguém entendeu. Não sei, aqui entre nós, não sei nem se está entendendo. Tem muita gente que parece não entender, tem gente que parece entender até demais, tem gente que acha que entende mais do que os outros, enfim. A gente vive em tempos estranhos e que, assim, são tempos de incerteza, né? Eu acho que esse isso é muito relevante. Isso eu tenho falado muito com os amigos, com clientes, com os profissionais. Eu acho que esse não é o momento de ninguém ter certeza de nada. É. Eu acho que as pessoas precisam. Acho que é um momento de, do ponto de vista humano, um momento de solidariedade, e sob o ponto de vista profissional, assim, independentemente da área, é um momento de humildade. De humildade para entender que não. Para saber que não entende, humildade para ouvir mais do que falar, humildade para respeitar, para se respeitar, para respeitar o próximo, para respeitar a escolha do outro. Digo pelo escritório, assim, o escritório é um conglomerado de pessoas das mais variadas vidas, assim, dos mais variados cotidianos. Cada um tem o seu perfil de família, cada um tem a sua forma de levar a vida, cada um tem as suas angústias, cada um tem. Tem gente que adora ficar em casa, tem gente que é mais agitada, tem gente que é mais acelerada. Você imagina o quanto essa pandemia é difícil para mim. Eu sou um sujeito absolutamente hiperativo. Eu acordo 5:30 da manhã, 6 horas todo dia, sem despertador. Então, do, acordar e A dormir gente sem. pode conversar mais, né? É... Então, assim, Eu também, 5 horas, estou acordadinha. então, assim, acordar e dormir no mesmo local, ok. Agora, sem sair do mesmo local entre É, a hora de acordar e é dormir, enlouquecedor. é muito angustiante. O início foi muito angustiante. Com a capacidade do ser humano de resiliência ajuda nessa hora, né? Ajuda
ele poder absorver. Então, está dizendo do escritório, nesse momento, a gente já fez um plano de retomada gradual, assim como todos os lugares, muitos e muitos lugares fizeram. Escritórios muito maiores ainda não tem condição, escritórios menores também têm. Enfim, escritórios maiores que quiserem fazer também, desde que respeitem as orientações sanitárias, está tudo bem. Está tudo bem, gente. Assim, isso é muito importante que as pessoas entendam. Está tudo bem. Você respeitando as normas sanitárias, se respeitando a escolha do outro, está tudo bem. O problema é que a gente vive numa sociedade, numa realidade, que está todo mundo querendo dar aula para o outro. E é aquilo que eu falei, é momento de humildade, é um momento de entender que você não sabe de nada. Você imagina que a OMS, com todo o respeito do mundo que o planeta tem, ela vai e volta em algumas questões. Então, assim, é um vírus novo, é uma situação nova, é um momento novo que ninguém tem a resposta. Então, a gente tem que ter humildade para poder respeitar a ciência e respeitar aqueles que não têm ciência do que está acontecendo, ao invés de inventar o que está acontecendo. Então, a internet, a gente sabe muito bem, é um ambiente de meias verdades, então as pessoas não necessariamente estão daquela maneira como querem transparecer. Parece. Então, assim, eu já vi sketches humorísticas interessantes, dizendo, olha, não estou fazendo yoga, não estou arrumando a casa toda, não já li 500 livros, tô deprimido, tô querendo chorar, e é um pouco isso, as pessoas têm direito. A gente perde pessoas também, né? Ainda tem filho pequeno, né? Mais alegre, assim. Fica mais animado. Fica, mas fica mais enlouquecedor também. Para trabalhar. Né? Então, fica mais agitado. Mas, então, é um momento de muita incerteza e de muita estabilidade. Então, lá no escritório... Mas eu acho que tá certo. O respeito, a Gabi também falou isso agora, o respeito é o mais importante, né? É muito importante. O respeito realmente ajuda muito, né? Respeito às escolhas, respeito aos desejos, às vontades, ao cotidiano do próximo. E até a vontade de Deus, né? É difícil, mas faz parte. Então, no escritório, a gente fez um plano de retomada objetivo, de uma maneira geral, mas absolutamente facultativo. Absolutamente facultativo. Absolutamente facultativo. Só retorna quem quiser, quem se sentir confortável, quem se sentir habilitado, quem não for se colocar ou colocar qualquer pessoa em risco da própria família, porque tem gente que precisa também ir para o escritório, porque vai fazer bem depois de 90 e poucos dias, voltar a sentar na cadeira do escritório de forma isolada. Então, a gente fez contingência de isolamento, todos os protocolos necessários, testamos todo mundo que quer voltar, será testado, para não colocar os outros em risco. Então, então tem gente que prefere, eu particularmente, Rodrigo, prefiro voltar. Mas eu teria de respeitar a vontade de todos os demais se só eu preferir voltar e todo mundo continuar em home office. Porque a pessoa se sente mais confortável, porque ainda está insegura, e está tudo bem. E está tudo bem mesmo. Eu estou com medo, você não está mais com medo, não? Se eu estou com medo, Yara? Não. Não? Para ser sincero, não. Eu tenho mais medo pelo outro, eu tenho mais medo por aquele que não tem condição de ir para um hospital particular, eu tenho mais medo daquele que não tem condição de comprar um remédio, eu tenho mais medo daquele que não tem condição de comprar um teste particular. Eu acho que falta mais esse medo na sociedade. Então, acho que... E pode piorar muito ainda, né? Se não cuidar... A gente tem que ser otimista, mas pode piorar. Se não cuidar... Se as pessoas não respeitarem as regras, né? Exatamente. O isolamento, não tiver cuidado com o outro. Samuel Garçom entrou aí, deve ser seu amigo, né? Tiago Noriel, Rodrigão sabe tudo. Tem alguns amigos aí, tem alguns amigos que são suspeitos de qualquer coisa que falarem, ou é mentira ou é carinho demais. Não, é porque é verdade. E na
E o papel do perito, do assistente técnico, na sua vida profissional? Yara, eu tenho absoluta adoração e respeito pelos peritos e pelos assistentes técnicos. Na verdade, eu tenho uma paixão pela dinâmica processual, né? Eu gosto da dinâmica, eu gosto do jogo processual, eu gosto de assistir os personagens do processo agindo. E quando a gente fala de prova, seja ela qual for, a prova pericial seja ela qual for, eu diria para você que de 60% para lá, para cima, os processos são conduzidos a partir das provas, né? Eu lembrando, quando você me chamou, eu lembrei de um estudo que eu fiz sobre prova ilícita para o mestrado ainda da UERJ lá atrás, e tem uma frase do professor Fernando Capês que diz assim, as provas correspondem aos olhos do processo, o alicerce sobre o qual se ergue toda a dialética processual. E é isso, as provas, elas correspondem muitas vezes ao coração do processo. Está ali o núcleo duro e a solução daquele caso. Se a gente for falar em arbitragem, então, o percentual altíssimo, majoritariamente de arbitragem, são resolvidos de contratos de infraestrutura, e a prova pericial, contábil, ela é fundamental. Então, a atividade pericial e dos assistentes, ela é fundamental. Então, quando eu tenho um processo na defesa do meu cliente, é uma atividade absolutamente estratégica a escolha do meu assistente técnico. E ela é estratégica porque no momento da prova, na hora da prova, o advogado, por muitas vezes, ele tem que reconhecer que ele precisa tirar um pouquinho o time de campo dele e deixar o assistente técnico trabalhar. Tem muito advogado que não reconhece, que não valoriza o assistente técnico. E o assistente técnico, eu acho que também tem uma outra coisa que, às vezes, as pessoas também não compreendem. O Álvaro veio aqui essa semana, ontem, né? E anteontem. E ele estava falando sobre a importância do perito para o juiz. A importância para o advogado, eu acho que também é fundamental, mas se uma pessoa comete um crime, se ela tem algum problema, para resolver, ela contrata um advogado para defendê-la. O assistente técnico também vai defendê-lo, mas dentro da ética, do limite ético. Então, a gente pensar na revisão de aluguel e tal, e que as pessoas não são inimigas. Quer dizer, assim como o advogado, em cada ação ele está de um lado, também o assistente técnico, e às vezes ele está como perito, às vezes como assistente técnico. Eu acho que isso é importante para quem está começando agora. Eu vi umas pessoas aí que estão começando agora, e realmente é extremamente importante. E para você, quando você consegue delegar, quer dizer, seguir exatamente o que o assistente técnico te sugere, porque o assistente técnico não decide, né? Yara, vamos lá. Isso que você falou é muito importante, assim. E eu como um apaixonado pelo processo civil, eu gosto sempre de fazer referência logo ao início do novo Código de Processo Civil, lá nos primeiros artigos, estão lá os princípios gerais, as normas fundamentais de processo, que, na verdade, elas foram transplantadas da Constituição para o Código, né? E fica muito claro, ainda mais agora, depois que foi positivado, assim, tem uma linha mestra no processo, de uma maneira geral, que vai do início ao final, que é a colaboração. Esse princípio da cooperação processual. E o princípio da cooperação, ele envolve todos os personagens do processo. E é muito importante que as pessoas compreendam, e os jovens advogados mais velhos e todos, que é possível você ser adversário, mas você se respeitar. É possível você ter uma discussão acirrada
mas você manter o respeito. É possível você ter um diálogo com o perito e os seus assistentes técnicos terem um diálogo com o perito e nem por isso ser considerado qualquer tipo de ato pouco republicano. As pessoas que têm grandeza profissional e sabem exatamente o seu lugar e o que podem e o que não podem fazer, o que devem e o que não devem saber, elas têm capacidade e tranquilidade de agir da maneira como elas bem entenderem. Então, você pode... eu já fui testemunha de você, enquanto perita, tratar todos absolutamente bem, de forma cortês, de forma cordial. E Ara, na hora que tem que dar uma pancada, dá uma pancada. Na hora que Mas você sabe o que aconteceu? Uma vez, eu estava lembrando agora, eu peguei uma carona com você e o advogado quis levantar a suspeição. Você me deu uma carona, eu morava na Gávea, tu morava no Leblon, né? E aí o advogado levantou a suspeição porque eu peguei uma carona com você. Mas se eu soubesse, eu dava para ele também, né? Eu deixava ele, inclusive, primeiro em casa. Pois é, no Jardim Botânico, que ele morava no caminho. É tanta besteira, assim, porque isso ultrapassa um pouco as linhas do processo. Do bom senso. Ultrapassa, não é isso. Quando eu subo à tribuna, quantas e quantas vezes eu já tive a oportunidade, e a oportunidade honrosa, de subir à tribuna com quem foi meu professor na UERJ. E meu primeiro ato na tribuna é cumprimentar, é prestar deferência. E depois o jogo é jogado. É verdade. E é jogado de maneira republicana, e é jogado de maneira transparente. Dá para ser. Então, assim, todos nós, advogados e assistentes, temos que ser combativos. Na hora da perícia, fazer todos os quesitos necessários à defesa do interesse do seu cliente. Ficar em cima do perito para que ele responda de forma conclusiva, como determina o código. Se necessário for, pedir audiência para a inquirição do perito, para que ele responda de viva voz ao juiz que vai julgar a causa, e nem por isso ser inimigo. Acabou o ato processual, é aperto de mão, é cumprimento igual ao samurai. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Você também respeita muito os honorários do perito, porque tem muito advogado que desrespeita o perito. Ele considera que a perícia custa, entendeu? Que o perito custa nos autos, no processo. E não é verdade, porque sem o perito, muitas vezes, o advogado não consegue chegar na esquina, né? Não, e mais do que isso, assim, a perícia ela é realizada pela imprescindibilidade dela. Então, o advogado, está no código isso, só haverá perícia se for necessário. E se as partes pedirem. Então, assim, como é que o sujeito pede para se realizar um ato processual e depois ele desdenha? Assim, quer pagar, né? Assim, uma coisa é honorários elevados, fora do patamar, fora do mercado, mas hoje em dia isso está cada vez menos frequente, porque as informações estão cada vez mais próximas de todos. Então, assim, eu acho que todos os personagens do processo, eu me sinto muito legitimado para falar isso, cara, porque eu sou advogado por escolha. Muitas vezes as pessoas me perguntam: você vai fazer concurso? O que você quer fazer? Você vai ser juiz? Enfim, não, eu sou advogado por escolha, por vocação, por admiração que eu tive pelo meu avô, assistir o meu avô exercendo a advocacia. Mas eu fui criado num lar, numa casa, de absoluto respeito à judicatura, de respeito aos magistrados, de respeito aos auxiliares da justiça, de respeito à época, quando eu era estagiário, do escrivão, do escrevente do seu processo, do oficial de justiça. Está todo mundo ali contribuindo para uma prestação de justiça de qualidade. E eu entendo que se cada um fizer bem a sua parte, a gente consegue terminar os processos de forma mais rápida, o juiz consegue decidir o processo de forma mais rente à realidade. Então,
Trabalhar de forma colaborativa, né? Muito importante, muito importante. Até mesmo para não se levar o processo até o final, até mesmo para tentar solucionar isso num acordo, que ao fim e ao cabo, é dever de todos os integrantes do processo, tá? Inclusive também está no código isso, as partes e o juiz têm que tentar, a todo momento, em todos os atos processuais, a conciliação. É verdade. Olha só, ó, a Bunaman está aqui, Luiz Cutivac, Joel Renó, Kátia, nossa, Flávia Lovise é de Juiz de Fora, minha amiga de adolescente, advogada, grande advogada. Karim Sato, a Gabi, a Ruth da Bahia, e olha só, todo mundo, todo lugar. O Itálico, a Karen também da Bahia. É bacana, Rodrigo. O Carlos Eduardo. Enfim, a gente já passou de 40, agora está em 34. Você é uma pessoa muito especial. Eu já aprendi muito com você. E você tem uma humildade, uma serenidade muito bacana. É muito bacana, eu aprendi mesmo. Obrigado. Uma vez eu estava extremamente enlouquecida e a gente falou no telefone e você conseguiu mudar meu comportamento naquele momento. Você é uma pessoa muito especial, uma competência, uma tranquilidade enorme. Eu acho muito bacana isso. Eu tento, como advogado e como pessoa, me colocar na figura que está me pedindo ajuda e empatia, né? de que maneira a pessoa consegue chegar à solução do problema, sabe? Acho que muito embora eu seja um advogado de contencioso, que eu seja um advogado de briga, e eu brinco muitas vezes que meus filhos se alimentam de pancada. Então, assim, eu gosto de luta assim, na minha vida inteira, eu gosto de assistir luta, eu gosto de fazer, meu pai faz, eu faço, e eu resolvi também, entre aspas, brigar em juízo. Só que não tem nada mais gostoso do que você realmente abraçar uma pessoa, apertar a mão, receber um sorriso verdadeiro, selar a paz, você sair dali dos corredores forenses e ir para casa, deixando o teu problema, assim, um problema resolvido. O preço da paz é um preço muito valioso que a nossa sociedade perdeu um pouco. As pessoas se tornaram muito belicosas, as pessoas estão muito belicosas. As pessoas brigam raivosas, né? E brigam por tudo, e brigam por política, agora brigam por pandemia. Todo mundo é um idiota porque não pensa da pandemia da mesma maneira que eu, assim. Todo mundo fala, home office é super eficiente. Eu juro, Yara, eu estou detestando o home office. Eu não gosto do home office. Eu não me sinto um profissional melhor em home office. Eu não sou mais eficiente em home office. Eu estou eficiente porque eu preciso ser. Porque a realidade assim me impõe. Mas se eu pudesse fazer umas coisas... Eu não posso ter vergonha de dizer que eu não estou gostando de ficar em casa o dia inteiro. É um direito meu que é só ser respeitado, assim como eu respeito quem quiser ficar. Mas tudo virou motivo de briga, tudo virou motivo de duelo, sabe? Então, é muito importante que as pessoas se coloquem na posição do outro. Dialogar, conversar, tentar entender a posição do outro, tentar entender o outro lado, tentar entender onde é que o calo aperta ali, por que ali está incomodando tanto e você não está incomodando? Será que tem alguma coisa aí de diferente da tua vida do outro? Se viver com a gente mesmo o tempo todo é meio difícil também, né? A gente está vivendo mais com a gente. Muito difícil. E as pessoas acabam... O que as pessoas fazem? Para elas fugirem de si mesmas, elas vão para aí, para frente da câmera, falar o que elas querem e agredir quem elas quiserem, e é um pouco isso. Então, às vezes, um trabalho interno, um trabalho interior, um trabalho com espelho, pode ser mais valioso do que brigar com alguém. Pois é. A Gabi, que está fazendo perícia já há menos tempo, é paulista, uma grande engenheira também, está na área de civil, está aqui com a gente. Me diz uma coisa, como é o papel do assistente técnico hoje na arbitragem? Como é que você vê isso em termos de mercado? Quer dizer, inclusive mercado para o engenheiro, tá? Não só a importância para você, como você vê a nova justiça?
vamos lá. Eu acho, assim, como é que eu gosto de trabalhar, como é que eu trabalho e por que eu sempre valorizo os peritos e os assistentes técnicos? Porque eles têm um conhecimento que eu jamais vou ter condições de chegar. E mais do que isso, é um conhecimento que eu preciso para chegar à vitória para o meu cliente. Então, quando você tem humildade de você precisa estender a mão para esse sujeito para que ele possa te ajudar, você abre os seus ouvidos melhor para ele. E você passa a valorizá-lo. Então, eu acho que esse mercado é um mercado que jamais vai acabar no ambiente jurisdicional. Eu acho que é um mercado cada vez mais promissor, cada vez mais valioso, e com o crescimento da arbitragem, assim, o Brasil é um país litigioso, Yara. Nós temos até pouco tempo, a cada 2 brasileiros, 1 litigava. É uma litigiosidade desenfreada. Então, todo mundo tem processo, todo mundo conhece, tem um parente que tem um processo, todo mundo que... Enfim... Os próprios advogados, né? É cultural isso. Os próprios advogados estimulam. Você vai procurar um advogado, ele sempre quer uma briga. Exatamente. E no Brasil a gente tem um pouco, não é o nosso tema, mas a gente conversa depois um pouco sobre isso de análise econômica do direito, assim, que a justiça no Brasil é muito barata. Você acha ela barata? É muito barata. A justiça brasileira é muito barata. Então, custa muito pouco brigar. Porque só tem JG de perícia. Então, aí é verdade. Agora, todo mundo entra com JG, então é barato mesmo. É barato. Então, os processos, sim. No Brasil, todo juiz tem que dar a prestação jurisdicional. Não pode se quedar inerte. Uma vez provocado, ele tem que se manifestar. Então, os processos têm que andar. Diferentemente de outros países, onde o juiz pode não dizer o direito, achar que não é o momento de dizer o direito. Enfim. Então, você tem um manancial de possibilidades de trabalhos e de possibilidades de trabalho. E com a globalização e a tecnologia e a sociedade se renovando numa velocidade que a gente não consegue acompanhar, novos e novos problemas vão surgindo no bojo da sociedade. Novas e novas questões vão sendo necessárias para dirimir. E o juiz, assim como o advogado, não tem conhecimento enciclopédico. Então, ele precisa de um auxiliar técnico para ajudar ele a formular a defesa jurídica. Então, eu sou um alfaiate. O cliente chega e fala assim, olha, eu quero um terno 2 botões, lapela fina, lapela larga, bainha inglesa, bainha italiana. Eu preciso moldar aquele terno. Mas, por muitas vezes, eu preciso do conhecimento de como eu vou fazer esse corte. E para fazer esse corte, eu preciso do meu assistente técnico. Então, eu preciso ouvi-lo. Eu preciso entender qual é o conhecimento técnico. Assim, por que se eu começar o corte pela calça e não pelo blazer, por que vai ser mais rápido, mais eficiente? Ou então, nessas discussões... vai gastar mais pano, né? Por que vai gastar mais tecido, Yara, nessas discussões de engenharia, assim, meu Deus do céu, a engenharia é um universo riquíssimo de elementos. Eu não conheço, não sei. Como é que sobe o prédio, onde bota o pilar, onde é que não bota o pilar, o que precisa, que licença que precisa para aqui, para cá. Eu não sei. Uma coisa é o que a legislação urbanística diz, uma coisa é o que a legislação me permite saber. Outra coisa é na técnica do dia a dia, como isso funciona, por que não funciona, por que aqui tem que ter um pilar, sei lá, um reforço estrutural no reforço, por que aqui tem que ser esse equipamento. Vai cair, não vai cair, né? O advogado não sabe. Agora, uma coisa que eu acho que é importante você explicar até aqui, é que as pessoas, a arbitragem ainda não é comum, popular, né? Não. No Brasil. Ela tem um custo maior, então ela não é qualquer tipo de processo que é resolvido através da arbitragem. Então, explica um pouco como é que funciona o perito. O perito é indicado pelo juiz, ou são as partes? Indica aí essa parte processual, por favor, que as pessoas não sabem. Vamos lá. A arbitragem é um método de heterocomposição, ou seja, de litígio também, mas ao invés de juiz, as partes elas escolhem o que a gente chama de os árbitros. Pode ser um árbitro, mas geralmente é o que mais acontece, o que mais a gente vê são 3. É um painel arbitral.
indicado por uma parte, um árbitro indicado por uma parte, outro árbitro indicado por outra parte, e o presidente indicado por esses dois árbitros. Então temos um painel com 3 componentes de juristas ou não juristas, não precisa ser jurista, não precisa ser advogado, pode ser um engenheiro, pode ser um perito, porque a depender da discussão, e geralmente a arbitragem ela é conduzida justamente por esse requisito de especialidade. É tão única, é tão complexa aquela questão, que um juiz do foro da jurisdição estatal ele não vai ter capacidade, condições de conhecer ou já ter tido experiência. Então, as partes escolhem uma pessoa mais capacitada que já tem expertise naquilo. Isso. A verdade é que os tempos nos apresentam, nos mostram, é que as partes realmente tendem a escolher os atos juristas. Advogados, renomados. Mas aí é reserva de mercado, né? De advogado. Enfim. Também. Mas, e essa desembargadora Mônica, querida, brilhante magistrada, e esses árbitros escolhem também um perito, uma empresa de engenharia que vai ajudar eles a solucionarem. Muitas e muitas vezes, aí da importância dos assistentes técnicos, e aí por isso que eu digo que é um manancial de possibilidades, muitas vezes não há uma perícia. Os árbitros de área se contentam, porque isso também seria possível, também é possível pelo novo código, se contentam com cada parte leva o seu trabalho técnico, cada parte pega o seu assistente técnico, ou seus assistentes técnicos, e apresentam para o tribunal arbitral o trabalho. Tecnicamente, assim funciona. Tem aqui a discussão jurídica, isso aqui meus advogados já explicaram, mas assim, o meu corpo técnico, o meu corpo de assistentes acha que é isso. E aí não é realizada uma perícia, e sim os árbitros vão avaliar aqueles 2 trabalhos técnicos apresentados por cada parte. E ali se dá por satisfeita a instrução probatória técnica, sem falar de documentos e depoimentos, mas eu digo, a prova técnica em tese seria realizada. Então, assim, você tem a possibilidade do tribunal indicar uma empresa para a realização de uma perícia, mas você tem também a possibilidade de cada parte levar o seu assistente técnico, e daí a importância de um assistente técnico de qualidade para fazer um trabalho que seja técnico e que seja legível e de fácil digestão para o tribunal arbitral. Sem engenheirês, por exemplo, no caso da engenharia. Né? Como sem juridiquês. É igual assim, eu tenho uma brincadeira, mas que eu já fiz várias e várias vezes. Quando você tem um problema na tua vida cotidiana, que aí você liga para o call center, ou liga para o sujeito, aí o sujeito começa a te dar uma explicação rocambolesca. Aí vai para um lado, vai para o outro, aí passa 10 minutos explicando tecnicamente o negócio. Quando ele acaba, eu pergunto para ele assim, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta, só para ver se a gente está em linha. Eu disse assim, qual o prazo da ação rescisória? Ele, o que é, doutor? Aí eu falei assim, qual o prazo da ação rescisória? Aí ele fala assim, eu não sei, doutor, não sou advogado. Eu disse, pois é, eu também não sou especialista, não estou entendendo nada do que você está dizendo. Eu quero esse negócio funcionando. Então, muito bom. Então é importante, assim, é muito importante que a gente simplifique as coisas, porque tem muita gente que quer mostrar erudição e complica. Aí não dá para entender nada. Então dá para ser erudito, dá para ser técnico, dá para ser especialista, mas falando de uma maneira simples, para que as pessoas compreendam. Eu acho que essa a beleza da simplicidade é isso também, de você conseguir passar conteúdo, mas de forma simples, para que todo mundo compreenda. Que eu acho que acho que a geração nova dos advogados e também dos peritos, acho que também entendem isso, sabe, Ara? Que assim, é uma era de se simplificar. E como é que funciona a nível de recursos? Não tem. Recurso. A arbitragem não tem. A arbitragem não tem recurso? A arbitragem não tem. A arbitragem só tem o que chamam de pedido de esclarecimento, que é como se fossem os embargos de declaração, e aí depois você tem a possibilidade. Aí você tem uma via excepcional, que é a prima ou irmã da ação rescisória, que é a ação anulatória. Tá. Mas
mas a ação anulatória ela não se presta a erro de julgamento, a correção de erro injudicando. Ela tem os requisitos específicos da lei para que ela seja possível e viável. E mais ainda, ela anula para devolver ao tribunal. Não é o Poder Judiciário. Uma vez que foi feita a escolha pela via da arbitragem, a parte não pode mais escolher ir para a via estatal, para a jurisdição estatal. Isso foi uma escolha feita lá atrás, quando da celebração do contrato, ou quando se iniciou um litígio, porque as partes podem a qualquer momento dizer, olha, vamos para a arbitragem, melhor, porque é mais rápido, porque de fato é mais rápido. Você tem uma você tem até porque não tem recurso. Exatamente. Né? E as partes têm a possibilidade de elaborarem o calendário. Agora, no processo civil, e as pessoas precisam entender, também é possível, a gente trouxe, eu digo o Brasil, trouxe do direito francês o contrato de procedura, os contratos de procedimento. Então, a gente tem os negócios jurídicos processuais que permitem que as partes elaborem os seus calendários sob a supervisão do juiz, para que o processo corra mais rápido também. Então, nada impede hoje em dia, Yara, eu estou litigando com você, a gente senta na frente do juiz e fala, a gente quer... Eu vou falar uma vez, a Yara vai falar outra vez, não vai ter réplica, não vai ter tréplica, aí o juiz vai indicar um perito, ou então nós vamos indicar o perito da nossa confiança, que a gente confia, que nós dois somos profissionais e confiamos na capacidade dele. Ele vai apresentar o laudo, eu vou ter direito a uma manifestação, ele vai ter direito a uma manifestação, e o senhor vai dar sentença. Tá bom para todo mundo? Tá bom. Acabou. Olha, o processo é muito mais rápido. Fica numa coisa mais igualitária, né? Exatamente. Eu acho mais democrático, quer dizer, eu acho muito mais interessante. Agora, e no pós-pandemia, hein, Rodrigo? Como é que você acha, o que você acha que vai mudar? Porque o Álvaro disse o seguinte, que ele acredita que o julgamento remoto vai continuar acontecendo. Tá? Infelizmente. O que mais que vai mudar? Infelizmente, eu digo... Eu também acho, infelizmente. Ele disse até o seguinte, que dependendo disso, eu perguntei para ele, falei pelo telefone, que nem sempre a parte vai poder participar. Quer dizer, em alguns casos, ela não vai poder participar. Você tem dois tipos de julgamento, tem o telepresencial e o outro julgamento, e o plenário virtual você não participa, o plenário virtual você não participa e o julgamento por videoconferência tem uma nomenclatura específica. O plenário virtual você participa, porque tem o plenário. Tem o outro que não tem o plenário, que eu acho que a parte não participa. Foi mais ou menos o que eu entendi. Mas aqui entre nós, independentemente da nomenclatura, do nome bonito, é muito difícil o advogado conseguir fazer valer as suas razões, o poder de persuasão. É muito, muito diferente. É muito diferente. Eu respeito a tecnologia, eu gosto da tecnologia, nós estamos aqui utilizando a tecnologia, mas a gente tem que ir devagar. A gente está assim neste momento porque tem uma pandemia. Mas também é uma pandemia que está há 3 meses. Eu só vou... Isso eu falei ontem com meus amigos. Eu só vou conversar seriamente sobre o que será o novo normal depois da vacina. Depois da vacina, aí a gente vai ter condição de saber o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Agora está todo mundo fazendo o que dá para fazer. Não o que é melhor fazer. Agora a gente está fazendo o que é possível. Então, assim, os julgamentos virtuais são maravilhosos porque é o que é possível nesse momento para não parar o Poder Judiciário. O Álvaro disse também que aumentou a produtividade. Mas e a qualidade? Exatamente aí. E a qualidade? E mais ainda, e o atendimento aos advogados? Não está acontecendo. Isso é unanimidade. Eu tive a oportunidade de discutir isso na ESA, na Escola Superior da Advocacia, com outros grandes colegas. Isso é reclamação corriqueira. Isso é reclamação quase unida. Está muito difícil. Do acesso, né? Muito Já estava difícil o acesso ao juiz.
Muito Essa difícil. história aí de juiz ter segurança, de ter uma assessoria enorme, então, muitas vezes, pelo menos os peritos, a gente não consegue acesso direto ao juiz. Dependendo do juiz, você não consegue acesso. Sim. Agora, porque antigamente não era assim. Agora, com essa coisa de fazer tudo remotamente, eu acho que vai ficar. Não sei não, mas eu acho que vai ficar mais complicado. Eu acho que esse não é o novo normal. Esse é um chute, também não quero afirmar nada, não quero ser contraditório, assim. Só que eu não acho que isso seja o ideal. Acho que a gente precisa fazer muitas adaptações qualitativas. Eu acho que teremos uma tarefa árdua de entender o que funciona, o que é possível, o que não é possível, o que é eficiente, o que não é eficiente depois desse novo normal. Vamos entender como é que o CNJ vai se posicionar com relação a essa questão qualitativa e não quantitativa. Porque... Hoje eu li também que os prazos, quer dizer, que presencialmente, só em 2021, os processos físicos, isso não é possível. Só em 2021, entendeu? Foi o que eu li hoje, eu não sei se... Pois é, assim, tá difícil. Eu até brinquei outro dia com esse negócio de suspende prazo, volta prazo, suspende prazo, volta prazo, que eu desaprendi. Eu não sei mais fazer o capítulo de tempestividade das minhas peças. Porque você fica louco. Você fica louco, você não sabe se está correto, se está fluindo, se não está fluindo, se está suspenso. Aí é melhor. Aí a gente briga assim, vamos cumprir tudo como se nada tivesse acontecendo, como se não tivesse pandemia, para não ter problema. Porque é uma loucura. Então, é uma loucura. Essa falta de acesso, quer dizer, de novo voltando a... Mas você, no seu escritório, você vai continuar, por exemplo, com os seus assistentes, com os seus assistentes técnicos, tanto da área de engenharia como de medicina, nas áreas necessárias à perícia, você vai continuar com o escritório físico? Porque tem muita gente que vai fechar escritório. Vou. Vou. É muito difícil você fazer uma mudança. Para mim vai ser complicado essa coisa de fazer tudo remoto. Eu prefiro o físico. Eu vou... É muito prematuro, né, Ana? Fazer uma perspectiva de mudança. Uma avaliação, uma projeção, né? É muito prematuro. Eu não quero ser agressivo, eu não quero ser estraga-prazer, mas eu prefiro trabalhar mais com a realidade do que com o modismo, sabe? Eu trabalho com pessoas, os meus clientes necessitam muitas vezes do meu olhar. Quantas e quantas vezes eu tive a oportunidade de acalmar um cliente, ou de solucionar o problema do meu cliente, ou de conseguir uma outra perspectiva para aquele problema, estando com ele presencialmente. O advogado, às vezes, muito é psicólogo também, né? O juiz é demais, porque quando a pessoa chega em frente ao juiz, eu já vi em audiência, a pessoa chega, ela se sente em frente a um padre, a uma mãe, a um pai, ela desarma. Mas eu acho que o advogado também, quando a pessoa está precisando, ela chega, encontra o advogado certo, e aí o advogado, eu acho que é muito importante o papel dele, inclusive junto ao emocional do cliente, né? É muito, muito bonito os longos, estamos distantes, mais próximos cada vez mais, como uma mensagem motivacional para que a gente possa superar e tolerar junto essa pandemia. Mas não necessariamente isso é uma verdade, né? Do dia a dia. Ninguém consegue se manter distante. As avós estão sofrendo longe dos seus netos. As pessoas estão... Está todo mundo querendo receber um abraço do amigo. Ninguém quer se cumprimentar com o cotovelo, cara. Ninguém quer tocar no elevador ninguém quer tocar no elevador com um pedaço de madeira, sabe? As pessoas precisam parar um pouco. Assim, é o que dá para fazer para se proteger. Mas isso é bom aonde? Não é verdade. As pessoas querem se abraçar, as pessoas querem se beijar, as pessoas querem chorar umas com as outras, as pessoas querem conversar. Ficou uma coisa esquisita, né? Ninguém mais. Não adianta você ter dinheiro, você ter carro, você ter avião, você ter nada, porque você não pode usar nada. Você está preso dentro de casa. É o momento de ter
solidariedade, resiliência e união para entender que é um período que vai passar. O que eu não consigo concordar é de que esse será o novo normal. Isto não é o novo normal, não será o novo normal, e a sociedade não pode se permitir que isso seja o novo normal. O novo normal é aquele que as pessoas possam viver aquela vida que elas viviam antes com felicidade psíquica, com felicidade do dia a dia, se protegendo ao outro. Não é fugir. A verdade é que, como a gente não tem uma resposta da ciência, e é ela que vai nos dar a direção, a gente precisa fugir do vírus. Então, nesse momento, a gente está em fuga. Sobreviver, né? A gente está em fuga. Então, a gente está em fuga. Porque também enfrentar um inimigo que você não conhece não é uma atividade que sai inteligente. Mas isso não significa que isso seja bom, que isso seja maravilhoso, que seja o novo normal. Para mim, não será. Não acho que seja. Então, se tudo der certo, vai passar. É isso, é importante ter parcimônia, serenidade, inspiração, sabedoria, contar com as palavras dos amigos, fazer live com os amigos, fazer Zoom com os amigos, se divertir, tentar rir um pouco, ficar próximo da família, acompanhar o crescimento dos filhos, mas entender que a gente precisa trabalhar, que as empresas precisam girar, que as pessoas precisam receber os seus salários, que o Brasil é um país com alto grau de miserabilidade, que a gente precisa fomentar... Na área do judiciário, então, está complicadíssimo, né? Porque, quer dizer, os funcionários públicos não, mas o perito, o advogado, quer dizer, está complicado, porque você não produz, então você não pode, por exemplo, os peritos não podem fazer vistoria, porque os atos presenciais estão proibidos, suspensos, né? Então, você também não recebe dinheiro. Agora, para o advogado também deve estar assim, né? Porque tem um contrato que ele te paga regularmente, você não trabalha, quer dizer, como é que o cliente vai te pagar? Tem muito advogado que está passando necessidade, Yara. Muito, muito. Esse é um problema. Não, os peritos também, todo mundo. Esse é um problema sério, a gente precisa ter compaixão também com relação a isso. Por isso que é muito importante a gente ter serenidade na hora de dialogar, de entender, vamos ver como é que dá para voltar, como é que não dá para voltar, o que dá para fazer, como é que pode flexibilizar, como é que não pode. Acho que... Enfim, a gente não quer trocar causas de morte, né, Yara? É diferente, as pessoas precisam entender isso. A gente não quer trocar as causas mortes, né? Enfim. A gente quer... Agora, é uma coisa muito... Está sendo uma oportunidade muito grande, para a gente, tá? Saber, primeiro, como o papel do assistente técnico para o advogado, como que vai funcionar, porque ainda é uma novidade, né, para público normal, a arbitragem, por ela ser mais cara. Sim. A gente saber como é que a vida da gente está, que está todo mundo com dificuldade, é importante. Eu queria muito agradecer, Rodrigo. Tá? Você é um querido, querido, querido. Obrigada. Eu sei que você está todo enrolado aí com a sua tese. Te desejo todo sucesso, sei que você vai ter. Você é um advogado excepcional, uma pessoa maravilhosa. Obrigado. A parte social, você já teve algum trabalho social dentro do direito? A gente faz. Já fez alguma coisa social? O escritório faz bastante, Yara. A gente tenta, dentro do possível, ajudar todos aqueles que necessitam, dentro das nossas limitações. Então, a gente tem alguns trabalhos sociais que o escritório realiza. Já temos algumas grandes iniciativas solidárias já realizadas. A gente faz mais e divulga menos. O escritório teve a bênção de poder ter capacidade de auxiliar, inclusive, na compra de respiradores nesse momento de pandemia. A gente... Por isso quando eu digo isso do novo normal, assim, é muito chato, assim, porque as pessoas precisam fazer mais, ser mais solidárias e querer dar mais lição de moral nas outras, sabe? Eu prefiro fazer mais. Estar bem comigo, com a minha espiritualidade, com a minha
com a minha forma de enxergar a vida, de querer que as pessoas me queiram bem. Eu acho um discurso super bobo, e é ruim. Você, eu não ligo porque os outros falam de mim, eu não ligo porque os outros pensam de mim. Não, é bom que as pessoas queiram o seu bem, que as pessoas olhem para você para o bem, que as pessoas queiram o seu melhor. Isso não é pecado. Pecado é fazer mal aos outros. Pecado é fazer mal aos outros. Então, quando você faz o bem às pessoas, elas retribuem essa energia para você, isso reverbera para a sua vida, para os seus familiares, para os seus filhos, para os seus amigos. Faz um bem, né? Então, fazer a diferença. Faz um bem para a alma. Fazer a diferença para o bem na vida das pessoas é uma tarefa muito gostosa. As pessoas tinham que entender que é gostoso, que vale a pena fazer, sabe? Então, é verdade. Então, eu acho que esse é um pouco da minha tarefa como advogado também. Brigo na hora que eu tenho que brigar, luto na hora que eu tenho que lutar, mas abraço e dou afago na hora que meu cliente e ajuda, né? Exatamente. O advogado, ele realmente ajuda. Exatamente. É ele quem, Jair Sender, Wanda Nassif. Nossa, muita gente, muito bacana. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, gente. Valeu. Muito obrigado. Valeu mesmo. Obrigado pela oportunidade. Mais, tá? Vamos encontrar mais depois da pandemia. Tá bom? E boa sorte. Beijo. Um beijo. Obrigada, querido. Beijo para você também. Tchau, gente. Valeu.